lembrança marcante do seu avô? Quando eu era criança, adolescente na verdade, eu ia para Manaus, que foi a última igreja onde ele pastoreou direto. Em alguns momentos assim, normalmente de noite, eu ia no final do corredor, o quarto dele da vovó era lá no final desse corredor, e eu via ajoelhado na cama lendo a Bíblia, né? E essa foi uma coisa bastante emblemática, porque muita gente comenta a quantidade de vezes que ele leu a Bíblia, e inclusive várias vezes de joelho. Então isso é uma coisa que me chamava a atenção como adolescente, assim, meio novo, de ver essa disposição e constantemente. Então era uma coisa que me marcou muito. Eu acho que outra coisa também é alguns momentos em que eu tive em cultos com ele. Uma vez nós fomos para o interior do Pará, para Soure, e no domingo ele foi lá para a igreja, uma Assembleia de Deus, e chegou e ele sempre se sentava ali pelo meio, ele não se apresentava, chegava e sentava ali e ficava para participar do culto. E o comum era as pessoas, quem o conhecia, identificava, chamava ele, mas ele sempre muito assim, discreto talvez, nessa postura. E eu creio que uma das últimas vezes que ele veio em Belém, eu não lembro se era um evento da igreja, ele foi lá para o Tempo Central, eu acompanhei. Novamente ele sentou ali e as pessoas queriam chamar ele para vir sentar na frente. Ele disse, não, estou bem aqui, mas insistiram e ele foi nesse dia, lá nessa noite, ele deram uma oportunidade dele dar uma palavra. E ele começou a ministrar. E esse dia foi particularmente muito marcante, impressionante, porque à medida que ele simplesmente estava ministrando a palavra, começavam a vir pessoas se reconciliar, aceitar Jesus, bem antes do apelo, meio assim, no meio do culto, e foi uma sequência, foi uma coisa assim, eu vi assim como que uma demonstração, né, do Espírito de Deus, confirmando, mostrando, né, a graça de Deus também sobre a vida dele, e até em relação a essa atitude de não estar preocupado, eu vou me apresentar, vou ter uma oportunidade. Pelo contrário, ele era muito assim, mais arredio nesse sentido, mas sempre quando era preciso ele estava pronto para fazer a obra de Deus. Ele era muito a favor da educação, né? O que você lembra disso? Quando, anos atrás, a minha tia veio de Manaus, ela trouxe boa parte do acervo de livro deles, né, de livros dele. E dentro disso, não somente tinha bíblias, mas também tinham muitos comentários em inglês. E, inclusive, você tem um livro, todos em inglês que eu vou mencionar, você tem a Concordância de Strongs, que eu uso até hoje quando eu vou pregar, eu uso no computador. E ele tinha o livrão grosso. Então, você imagina isso há décadas e décadas atrás. Como é que você consegue ter um material desse dentro do Brasil, no norte do Brasil? Então, tem todo o investimento de comprar em dólar lá fora, trazer de alguma maneira vir. Você tem livro de sermão do Spurgeon, comentário teológico, comentário bíblico do Matthew Henry, que é coisa que eu vi lá no seminário dos Estados Unidos, ainda são materiais que existem, que são recorrentes, as pessoas buscam, e ele tinha anos e anos atrás. Então, eu acho que isso indica um aspecto muito importante que as pessoas costumam comentar a respeito dele, essa busca de conhecer para estar mais preparado para servir a Deus, de não falar nada incoerente, mas sim de ter muita certeza naquilo que se vai falar, da doutrina bíblica, e afinal a gente precisa ser guiado pela palavra, e para ser guiado pela palavra você tem que ter uma boa base. Então acho que isso me chama bastante atenção, e o fato também dele ter buscado formalmente, né, sempre estar estudando, estudava o hebraico, né, enfim, todo esse processo de aprender. Eu fico pensando justamente nisso, naquela época sem internet, nascido numa região muito humilde, ministrando normalmente em lugares onde talvez não havia essa mentalidade de um desenvolvimento cultural, de buscar informação, de ascender em termos de estudo, mas essa era uma característica dele que eu acho que foi fundamental e particularmente naquela época o diferenciou. E eu acho que serve de inspiração para a gente hoje também, onde as coisas são muito líquidas, as pessoas qualquer coisa na internet, rápida, superficial, talvez até se valoriza menos o conhecimento e mais algum tipo de carisma pessoal ou capacidade de mobilizar pessoas, seguidores, etc. Então ele já tinha esse outro aspecto que eu acho que é uma referência interessante para a gente hoje. Como que a gente pode dizer que ele foi guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo? Que nós podemos comprovar? A quantidade de vezes que ele leu a Bíblia, né, é algo marcante. Eu estava ouvindo a pastora Rebeca falou justamente um dia desses, ela estava comentando desse volume
grande de leitura e é impossível alguém ler a Bíblia e não ser transformado por ela. Então, quanto mais a gente lê, mais a palavra de Deus vai entrando, vai moldando a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e sem dúvida, guia, né? Então, isso aí já era esse lado característico dele e que foi um padrão dentro da vida ministerial dele. E o outro, junto na sequência dessa leitura, era a questão da oração, né? Ele está realmente uma vida muito de oração e é no processo de oração que o Espírito Santo vem, ministra e dá direções. Quando você vê, eu acho interessante, quando você vê o livro da biografia dele, né, conta algumas histórias assim que são impressionantes, de Deus chegar, de mostrar certas coisas, revelar certas coisas, de como as coisas aconteciam, até as mudanças das cidades. Ele estava falava ele e falava para outra pessoa, confirmando que ele devia mudar, era o tempo dele ir para uma outra igreja, para uma outra cidade. Então, se encaixa perfeitamente com isso, de ser guiado pela Bíblia, no momento que ela entende, ela entra no nosso entendimento, nos muda, nos faz entender a vida e o nosso comportamento, ações, pensamentos e práticas serem diferentes. E também esse lado, né? Tem coisas que não é só na nossa mente, é o sobrenatural de Deus, é o Espírito Santo que faz isso. Algo marcante da sua avó, como ela era? A vovó era aquela avó, né? Cabelinho branco, sempre disposta, super tranquila, amorosa. A gente conviveu pouco, de certa forma, mas às vezes que eu ia passar férias em Manaus e um tempo que ela morou em Belém. Eu era muito novo ainda, mas ela tinha esse lado de tranquilidade, de bom humor. Lembro do feijão que ela fazia, os almoços lá em Manaus. Então, lógico, eu sei muito dela através do que a minha mãe me conta, de histórias antigas, do testemunho dela. E é muito inspirador. Eu penso sempre dessa maneira, você pensar no que era nas décadas lá atrás, metade do século XX, pessoas em lugares remotos, mas viviam uma vida, por um lado, numa simplicidade, mas por outro, num compromisso, numa seriedade. E nessa rotina de viver a seriedade do cristianismo, as coisas foram acontecendo, sem muitas coisas deslumbrantes, na verdade, em limitação muitas vezes financeira, mas a gente vê o poder do Evangelho de transformar pessoas e de estabelecer assim um destino que abençoa muita gente. Então, eu vejo mais nela isso. E uma pessoa muito séria, muito firme, muito ajudadora ali do vovô e muito amorosa, sem dúvida. Estava conversando com a dona Uda, ela falou que ela não, a mãe dela, né, não dizia que ela era pastora, que ela não tinha chamado para isso, mas que ela ajudava muito no ministério, como se ela fosse, mas não tivesse a nomenclatura, né? Mas a gente pode dizer que ela foi guiada pelo Espírito Santo, pela Bíblia também? Sim, porque inclusive lá na casa de Manaus, constantemente ela sentada naquelas cadeiras de balanço tradicionais, lendo a Bíblia e novamente deixando que a palavra de Deus esteja, né, transforme a mente e mude os comportamentos, isso é que nos molda. E a vovó, ela na prática tinha isso, você lidando com ela, você via essa doçura, correção, seriedade, sem dúvida, mas esse amor que vem pelo Espírito Santo e pela assimilação da palavra de Deus na vida dela. Que foi algo que passou para a dona Uda também, que passou para você. Então diz um pouco agora sobre a dona Uda, sua mãe. Eu costumo dizer que eu não me empolgo muito, apesar de eu lidar com o ministério, de estar servindo a Deus ministerialmente, as minhas grandes referenciais de cristianismo não são pessoas de púlpito. Não são pessoas que estão pregando, não são pessoas que têm título, seja qual for, título ministerial. As pessoas que eu valorizo como referenciais de cristão para mim são aquelas que eu conheço no dia a dia, que eu conheço a atitude delas, né, nas diferentes circunstâncias da vida. E particularmente, eu diria que a minha mãe é a grande referência para mim nesse sentido, porque eu sei como ela é na hora que ela acorda, durante o dia, nas dificuldades, nos problemas que ela passa. Quando a gente perdeu meu pai, foi um período de dificuldade, ele passou muito tempo doente e a despeito de tudo isso, da dificuldade acontecendo, ela ali, sem reclamar, crendo em Deus, entendendo os propósitos de Deus em meio a todo aquele processo e convivendo diariamente, nos tempos que eu estou aqui no Brasil e convivendo com ela, a nossa vida é rir, é se divertir, é conversar sobre diferentes coisas, porque essas coisas dão prova, não adianta a gente aparentar algo, né, externamente, se na essência da nossa vida, 24 horas, a gente não vive isso. E particularmente a minha irmã é esse grande exemplo. Eu tenho amigos
bem mais novas que elas, que gostam de vir aqui para buscar conselho, para conversar. Quando eu posto alguma coisa na rede social que ela aparece, todo mundo comenta e fala. Então, eu acho que ser cristão é isso, não é um momento, num culto onde alguém faz alguma coisa, não. É fora dali, é uma vida exemplar, vivendo em amor. Aqui, esses tempos de pandemia, todo domingo que ela não pode ir para a escola dominical, ela liga a TV, aí ela pela Boas Novas acompanha com a revista, lendo a Bíblia, os cultos. Então, nesse sentido, realmente, e a mamãe comenta muito a respeito dos pais, do vovô como da vovó, no sentido de que realmente moldaram esse caráter por aquilo que ela assimilou, por aquilo que ela viu. Do ponto de vista da psicologia, realmente é isso que acontece, a gente assimila, né, a influência direta dos nossos pais, e eu vejo que ela colocou isso muito em prática, e para mim realmente é a minha referência de cristianismo, e porque vive, né, na prática a palavra de Deus, tem esse compromisso, tem esse amor. Aqui na rua tem pessoas de rua que vêm, gente que trabalha pela rua e quase todo dia está batendo na porta. Ela é conhecida na rua como a irmã. Então o pessoal toca a campainha: irmã, a senhora está aí, me dê uma comida. Minha mãe é incansável em fazer isso aí, até os vizinhos às vezes reclamam: a senhora não tem que ficar dando comida, mas é o jeito dela. Então, por quê? Por causa desse sentido, de olhar para as pessoas e entender o que a Bíblia diz, né, o que o Espírito Santo nos leva a fazer. Então ela está sempre nesse propósito, é uma grande referência para mim, sem dúvida. Ano passado, o tema da igreja era meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Hoje você pode comprovar isso, que desde o pastor Celias até você, isso foi verdade, isso é verdade na vida de vocês? Esse é um lado fundamental, porque o cristianismo tem esse lado, né, dessa bênção geracional. Quantas vidas, quantas famílias são transformadas quando entra o evangelho, a partir daí toda uma carga de maldição, de problema é quebrada, e a família passa a ter uma outra realidade espiritual. Então, sem dúvida, ano passado eu tive um grande privilégio de pregar domingo à noite lá no Templo Central, no último dia da festa, né? E eu comentei algo nesse sentido, de que essa verdade se cumpre, né? O pai que educa, que educam na palavra de Deus, que entregam seus filhos para o Espírito Santo, aquilo ali, aquela mensagem, se é o cristianismo realmente na essência, na verdade, ele vai transformar, não tem como isso não acontecer. Então eu tenho essa grande alegria, às vezes viajando por aí no Brasil, fora do Brasil, as pessoas que conhecem o meu avô e vêm comentar comigo, eles falam alguma referência, eles contam alguma coisa, contam algum testemunho, é impressionante. Então eu me sinto muito honrado nesse aspecto de fazer parte, né, dessa linha geracional, e ver que a fé em Deus, ela produz isso mesmo. Um avô gera, né, um pai gera um filho, e esse filho vai seguir no caminho, e também um neto, e assim por diante. É uma coisa que tem cada vez mais estar presente na Igreja do Senhor. Todo um legado que começou com o pastor Celias, né, que chega até você e vai passando. Exatamente, e continue no meio do povo de Deus todo, né? Tem alguma coisa, César, que você gostaria de falar sobre o seu avô? Alguma coisa que você tem em mente que você queria falar sobre algum fato que aconteceu interessante? Eu acho que eu mencionei essas duas questões aí de quando a gente veio da igreja, né? Desse outro lado. Acho que a coisa pode ser ligada ao falecimento dele, alguma coisa assim. Posso comentar algumas outras coisas. Duas coisas que me chamaram a atenção foi: eu me batizei próximo da morte dele, justamente como adolescente, tive a minha experiência, e o meu batismo está marcado, e eu gostaria muito de, depois dessa minha experiência marcante, comecei a estar mais envolvido na obra de Deus, eu pensei que bom, eu vou ter o meu avô para me ajudar, vai ser uma referência quando eu tiver alguma dúvida, quando precisar de alguma orientação. E nesse momento, justamente nessa época, ele se foi, e foi um certo baque nesse sentido, né? Mas também me lembro de como, no falecimento dele, nós fomos para Manaus, a gente acompanhou, houve um momento de homenagem ali naquele processo. Então também foi uma maneira de ver como ele era querido, né, pelas pessoas. Eu acho, tanta gente ali no cemitério, essa demonstração de carinho. Eu entendo perfeitamente que ele não buscava isso, mas essa maneira de ser, de querer servir a Deus,
acarreta isso, né? Então, e junto com esse lado eu pelo menos percebia muito um lado humilde dele na minha leitura, uma seriedade, essas questões bíblicas, eu acho que isso me marcou muito. Particularmente no ministério, eu tento muito buscar até essa referência old school, assim, né? Como era a turma naquela época, muito simples, muito focada na obra mesmo. Tá bom. Só esse trecho. De como começa a última fala? Isso. Tá bom. Vamos ver. Ok. Diga quando. Pode ir. Eu lembro que no ano que ele faleceu foi o ano do meu batismo. Então, naquela época, eu tinha tido a minha experiência com Deus em Belém e comecei a ter esse desejo até ministerial de fazer as coisas, de aprender mais. Foi o tempo que comecei a ler a Bíblia, meditar, aprender. E eu pensava, poxa, eu tenho um avô que pode me ajudar, pode tirar minhas dúvidas, pode me dar conselho nessa jornada. E logo depois ele enfermou e faleceu, e para mim ficou aquela uma certa lacuna, né, uma perda que eu vou ter e não vai ser suprida tão facilmente. Mas lembro também que no falecimento dele, nós chegamos aí em Manaus, foi um momento assim muito emotivo, emocionante para a gente da família, pela perda, lógico, ruim, mas também a gente percebeu de como ele era querido ali, ainda que ele não buscasse esse lado. E até particularmente para mim, ministerialmente falando, minha referência dele é esse lado bem de uma humildade, de estar muito focado, uma coisa simples até, mais voltado a Deus, que eu chamo às vezes de old school, né? Aquela escola antiga de como as coisas aconteciam. Você imagina na história dele, ele saiu para evangelizar no Nordeste, no lombo de jumento, de uma mula, sem ter os recursos. É um tipo de compromisso com a obra de Deus que a nossa realidade hoje, eu sei que a economia mudou, mas parece que não, até que ponto, né? Quantos estão nessa mesma disposição? E eu creio que essa turma old school semeou muito, que nós hoje estamos colhendo tantas gerações depois, o crescimento da igreja tão grande no Brasil. E para mim, eu penso nesse sentido, de eu agarrar esses exemplos, os comentários que as pessoas fazem nele e dizer, isso é uma virtude, isso é bonito, isso é de Deus, eu preciso disso, ter isso como uma referência, né? Não pela família somente, mas principalmente pelo exemplo cristão que a gente tem que viver na prática, principalmente quem está na atividade ministerial, para ser uma referência. Ele tinha muito eu vejo que ele tinha muito esse cuidado, eu vi ele comentando algumas coisas, às vezes até de se reservar um pouco, para que a postura dele como pastor pudesse estar numa posição resguardada, ele pudesse cumprir o ministério da melhor maneira possível. Ok?